Olá, está no ar o Semana Legislativa, nosso telejornal com um resumo das principais notícias que marcaram a semana na Câmara e na nossa cidade. Confira os destaques desta edição. Vereadores que compõem a CI da Sabesp realizam nova reunião e se encontram com representante de concessionárias da Prefeitura. Câmara cedia audiência pública para debater com a população o orçamento público do próximo ano para o município. A avaliação de densidade larvária realizada em São José aponta queda nos casos de dengue na cidade. Violência obstétrica. Estudo revela aumento nos casos de abusos sofridos por mulheres na hora do parto. Confira os principais assuntos discutidos pelos vereadores e os projetos aprovados nos resumos das sessões de terça e quinta. E você vai conhecer a campanha Agosto Dourado, que destaca a importância da amamentação e os benefícios do aleitamento materno. Seja muito bem-vindo e bem-vinda, o Semana Legislativa está no ar. Confira agora o que foi destaque na sessão ordinária realizada na quinta-feira. Durante a 47ª sessão do ano, os vereadores aprovaram por unanimidade 7 projetos da pauta. Entre eles, uma proposta do vereador Renato Santiago sobre a obrigatoriedade do uso do DDD 012 nas linhas de telefonia que são utilizadas pela Rede Municipal de Saúde para agendamento de exames e consultas. De acordo com o documento, a ideia é reduzir a quantidade de contatos para informar a data desses agendamentos, devido ao fato dos pacientes não atenderem ligações telefônicas que possuam DDD de outras cidades. A norma passará a valer para os novos contratos firmados entre as empresas privadas e a Prefeitura após a vigência da lei. Também foi aprovado pelos parlamentares um projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Robertinho da Padaria, que concede a medalha Mérito Legislativo à Associação Panatum Clube, uma entidade não governamental de âmbito internacional que difunde a cultura do fair play e combate a violência no esporte. Em São José dos Campos, o clube foi fundado em 1992 e comemora 30 anos em setembro. Dentre as contribuições para a cidade estão a criação do Museu do Esporte, a elaboração do FADEMP e a participação na criação do Conselho Municipal de Esportes. Além disso, outras propostas aprovadas denominaram vias da cidade em homenagem a moradores falecidos. Os vereadores que compõem a CI da Sabesp, que investiga possíveis falhas no contrato de serviço firmado entre a concessionária e o município, participaram de uma nova reunião de trabalho. No encontro, os membros da comissão se reuniram com o representante da Prefeitura para checar o acompanhamento do serviço de saneamento básico prestado na cidade. Parlamentares que compõem a Comissão Especial de Inquérito para investigar possível descumprimento do contrato entre município e Sabesp se reuniram no plenário da Câmara Municipal de São José dos Campos pela terceira vez. Na ocasião, a diretora do Departamento de Concessionárias da Prefeitura, Dolores Moreno Pino, foi ouvida pelos vereadores integrantes da comissão e por assessores e servidores que estavam acompanhando o encontro. Lola, como é conhecida, reconhece que é preciso melhorar o serviço prestado, mas destacou que a Prefeitura tem acompanhado o trabalho da concessionária na cidade e que cobra constantemente a Arcesp, Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo, sempre que há registros de falha no fornecimento de água. Se nós temos falta de abastecimento por mais de 24 horas, nós relatamos tudo à agência reguladora, que é a Arcesp, no caso. Buscamos o pronto atendimento, cobramos sistematicamente, uma vez que o munícipe não pode ficar à mercê, né, dessa falta de atendimento, mas mesmo assim nós encaminhamos para a Arcesp para poder tomar as medidas necessárias. Segundo a diretora, toda vez que há uma interrupção no abastecimento, a Prefeitura abre uma ordem de serviço com prioridade máxima e envia um ofício à Sabesp. Se a situação não for resolvida em até 24 horas, a Arcesp é notificada, verifica o caso e depois encaminha um ofício à Sabesp.
Foi um depoimento importante para nós, porque é a Prefeitura que tem essa responsabilidade de cobrar da Sabesp o cumprimento do contrato. E nós tivemos aqui, pela diretora Lola, a Dolores, que a Prefeitura está tendo uma dificuldade com um órgão que tem que embasar a Prefeitura para que a Prefeitura possa multar a Sabesp, cobrar da Sabesp o cumprimento do contrato. A diretora esclareceu bastantes pontos que nós perguntamos e nós entendemos que o próximo passo agora é a gente chamar a Arcesp para prestar depoimento a essa comissão e a gente fazer aí um confronto entre aquilo que foi nos relatado com aquilo que eles têm executado. O presidente da comissão, o vereador Lino Bispo, convocou representantes da Arcesp para a próxima reunião, que será realizada dia 5 de setembro, às 10 horas, aqui mesmo na Câmara. Pelo aquilo que a gente vê, o morador de São José reclamar da falta de água, a gente percebe que o contrato não está sendo cumprido, tá certo? Então, a gente vai, como fiscal do povo, da população, descobrir o que está acontecendo e cobrar uma realização de serviço de obras para a gente resolver de uma vez por todas a dificuldade que a gente vem tendo no abastecimento na nossa cidade. Lino também destacou o trabalho de fiscalização do Poder Legislativo para temas que afetam diretamente a vida da população. A Câmara de São José dos Campos recebeu uma audiência pública promovida pela Prefeitura para debater com a população a elaboração da LOA, a Lei Orçamentária Anual de 2023. As sugestões e reivindicações apresentadas pela população serão avaliadas pelo Executivo e poderão compor o orçamento do próximo ano. O projeto de lei da LOA 2023 será votado pela Câmara até o fim de dezembro. O plenário da Câmara recebeu a segunda audiência para discutir com a população a LOA, Lei Orçamentária Anual de 2023. O encontro teve o objetivo de colher sugestões da população que poderão compor as metas do orçamento para o ano que vem. A audiência foi presidida pelo vereador Renato Santiago e contou com a presença do também vereador Júnior da Farmácia e do secretário de Gestão Administrativa e Finanças da Prefeitura, Odilson Braz Júnior, que avaliou positivamente a participação popular na audiência. Importante a participação, nós tivemos a participação de alguns líderes de Sociedade Amigos de Bairro que vieram fazer os seus pedidos, então nós entendemos que é muito proveitoso e muito importante essa participação. Cerca de 30 pessoas estiveram presentes na audiência e 3 delas fizeram sugestões durante o encontro. Soluções para problemas de água e esgoto em bairros da Zona Norte, falta de segurança e iluminação em ciclovia na Zona Sul e aumento nos benefícios para os servidores públicos foram algumas das propostas citadas na audiência. O vereador Renato Santiago também fez uma sugestão para ampliação do atendimento da Casa do Idoso com uma nova unidade no Jardim das Indústrias. As propostas serão reunidas e avaliadas antes da elaboração do projeto da Lei Orçamentária Anual. Importante destacar que nós não viemos aqui debater, não vamos contra-argumentar e nem explicar. É ouvir realmente o que a sociedade gostaria que fosse acrescentado ou que fosse trabalhado no nosso orçamento. Todos esses pedidos serão encaminhados para a secretaria que são encarregadas do tema, né? Então a Casa do Idoso é encaminhado à Secretaria de Assistência Social e assim por diante. Eles vão nos retornar com a resposta deles e aí a Secretaria de Finanças faz a parte econômico-financeira do projeto. A receita prevista para São José dos Campos para 2023 é de aproximadamente 4 bilhões de reais. Outras 5 audiências públicas serão realizadas até o dia 25 de agosto para reunir sugestões dos moradores. Os munícipes também podem enviar as propostas por meio de um formulário presente no site da Prefeitura. O projeto de lei deve ser concluído até o final de setembro, quando será encaminhado para a Câmara. O Legislativo tem até o final de dezembro para colocar o texto em votação. O Executivo ele trabalha em cima desses números, dessa probabilidade de arrecadação, não são números fechados, e aí se monta uma estrutura de investimento nas diversas áreas, né, do Poder Executivo, e aí isso chega até os vereadores para que a gente possa
aprovar e efetivamente esses recursos que eles possam ser utilizados no próximo ano. E no próximo bloco vamos te mostrar como foi a sessão de terça-feira. Vamos falar também de dengue. Índices da avaliação de densidade larvária de 2022 no município estão em queda. E uma notícia triste. Estudo aponta que a população negra é vítima de mais da metade das mortes violentas no nosso país. A gente volta já. Estamos de volta com Semana Legislativa e vamos ver como foi a sessão de terça-feira, que contou com a apreciação de documentos e também o debate de temas de interesse público. Na 46ª sessão ordinária, os vereadores aprovaram por unanimidade 3 requerimentos e 4 atas. Um dos requerimentos solicitava informações quanto à fiscalização dos termos de colaboração entre a Secretaria de Educação e Cidadania e as organizações da sociedade civil para a gestão compartilhada de escolas municipais da educação infantil. Além dos documentos aprovados, 21 requerimentos, 128 indicações de serviço de manutenção a serem executados pela Prefeitura e 19 documentos diversos estavam na pauta para leitura. Outros 2 processos, um requerimento e uma moção, receberam 4 votos favoráveis, mas foram rejeitados em plenário. Os parlamentares também usaram a tribuna para abordar temas como a regulamentação da atividade de locutor no comércio da cidade, aumento nos casos de trombose entre mulheres fumantes durante a gestação, desligamento da energia elétrica em residências do bairro Fazenda Bom Retiro pela concessionária descumprindo ordem judicial e corte nos horários e itinerários de linhas de ônibus do transporte público. O assunto agora é saúde pública. A última avaliação de densidade larvária realizada em São José dos Campos apontou queda nos casos de dengue na cidade. Mas ainda assim, a Prefeitura tem investido em ações a fim de conscientizar a população e evitar a proliferação de criadouros do mosquito. O José Carlos conhece e já sentiu na pele os sintomas da dengue. Na primeira vez, em 2019, as dores no corpo e nas juntas foram tão fortes que ele mal conseguia levantar da cama. No ano passado, ele foi vítima do mosquito Aedes aegypti novamente, e desta vez bastaram 2 dias de repouso para ele se sentir bem novamente. Mesmo depois de passado o susto, ele ainda se recorda dos momentos de dificuldade ao contrair a doença. Dessa segunda vez até eu corri para fazer o teste de Covid, porque eu falei, nossa, agora deu primeira vez deu dengue, agora deu Covid, aí corri, fiz o teste, não deu. Aí foi contatado que era a dengue novamente. Mas aí foi bem mais suave, né? Deu para suportar bem. Mas da primeira vez, eu vou falar uma coisa para você. Teve, eu acho, duas noites e dá a impressão que você não vai acordar no outro dia, sabe? Nossa, você fica com medo de dormir. Nossa, eu vou dormir, não vou acordar mais. É terrível. Para evitar que mais pessoas passem pelo que o José Carlos passou, São José dos Campos tem trabalhado para manter os casos de dengue em baixa. A última avaliação de densidade larvária na cidade, realizada em julho deste ano, registrou o índice de 0,3. Isso quer dizer que em cada 1.000 residências vistoriadas, 3 tiveram a presença de larvas no mosquito. O resultado deste ano é um pouco maior do que o levantamento feito no mesmo período do ano passado, quando foi registrado o índice de 0,2. Para Diego Amaral, gerente do Centro de Zoonoses de São José, o inverno um pouco atípico deste ano pode ter ocasionado este aumento. A gente está tendo um inverno aí, no mínimo, atípico. A temperatura esperávamos já que estivesse menor do que se encontra atualmente, embora agora chegou uma frente fria, ainda tem alternado aí com períodos de um sol consideravelmente forte, chuvas, e o sol e chuva acaba reunindo aí as condições ideais para a proliferação do Aedes aegypti. Então a gente acredita que esse discreto aumento e até a permanência aí de circulação viral, com poucos casos de dengue, mas ainda acontecendo, se devem a isso. Apesar da pequena alta em comparação com o mês de julho do ano passado, os índices de avaliação de densidade larvária de 2022 estão em queda. Isso porque os 2 primeiros resultados deste ano
ficaram em 1,10 em janeiro e 1,40 em abril. A nossa principal suspeita em relação a por que a gente teve um janeiro e abril tão desafiador esse ano, ela está em 2 pontos. Aí. O primeiro ponto é a questão da Covid. Muitas pessoas deram atenção super necessária à Covid, mas esqueceram que dengue é uma doença que também pode matar. Além disso, infelizmente, notamos também alguma resistência da população em receber a visita dos agentes de combate a endemias. A gente sempre faz o apelo que se um agente de combate à endemia está aí na sua casa, ele está para cuidar da sua saúde da sua família, dos seus vizinhos. Então, provavelmente, a gente tem aí um cenário de casos positivos de dengue no entorno, ou uma avaliação de densidade larvária que acabou dando um pouco mais alta. Então, a gente pede, se o agente de combate à endemia bateu aí na sua porta, está querendo realizar a visita, abra a porta para ele, permita a vistoria. A vistoria, além de tudo, é um momento muito educativo, onde o ACE vai explicar todos aqueles possíveis criadouros para que juntos a gente consiga aí, controlar esse cenário de dengue. Para manter o índice de densidade larvária baixo, agentes de combate às endemias continuam percorrendo os bairros da cidade para fazer a vistoria das residências, além de ações para a retirada de materiais que podem servir como criadouros do mosquito. Na última ação, realizada na zona leste da cidade, foram removidas 2 toneladas desses materiais, sendo 300 quilos apenas de pneus. Mas todo o cuidado é pouco quando o assunto é dengue, já que qualquer objeto pode servir como criadouro. A gente fez o levantamento, o principal tipo de criadouro encontrado em todas as áreas, vasos de plantas, pratos de planta. Então ainda, eu costumo falar, é um personagem antigo já aí em relação à dengue, esse cuidado necessário com o vaso de planta e o prato de planta. Em terceiro lugar, a caixa d'água. Então, assim, não existe praticamente nenhuma novidade nisso. Mediante esse resultado, a gente busca também, além de instruir as nossas equipes de campo para redobrar o olhar, um olhar clínico relacionado a esse tipo de criadouro, também reforçar junto à população. Cuidados que devem ser estendidos para o maior número de pessoas, como faz o José Carlos. Aqui em volta da gente, os mais próximos, a gente conversa assim, a gente pede, um orienta o outro, um ajuda o outro. Tem uns vizinhos aqui bons nessa parte aí que também procura, que viu mais ou menos como é que eu fiquei, né? Há 2 anos e pouco atrás, há 3 anos atrás, eles viram como é que foi a situação e eu acredito que eles não querem passar por isso também não, né? E eu chamo sua atenção agora para uma notícia triste e preocupante. Um levantamento feito pelo Anuário Brasil de Segurança Pública este ano revelou que a população negra é vítima de 78% das mortes violentas no Brasil. Por outro lado, um projeto de lei aprovado na Câmara criou na cidade um centro de referência da população negra para combater o racismo e garantir os direitos, como a igualdade racial. Neste ano, foi publicado o 16º Anuário Brasil de Segurança Pública, e o estudo revela que a população negra é vítima de 78% das mortes violentas no Brasil. Para Roseli, que é socióloga, consultora em diversidade e direitos humanos, é preciso oferecer ferramentas que envolvam desde a educação até a segurança pública para transformar este cenário. A política pública hoje penso, não só formar, mas monitorar a ação da segurança pública, ofertar centros alternativos culturais para a população, de modo geral, onde a juventude negra possa ter algum grau de esperança, possa ter algum grau de formação para buscar novos e outros caminhos e criar aquela renda básica que hoje está aí como mercadoria eleitoreira, mas uma renda básica para que essa juventude possa comer, possa se alimentar na alma e no corpo. Carlos Roberto, presidente do CONPIR, o Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial de São José dos Campos, explica que a população negra viveu um retrocesso nos últimos anos e que ainda será necessário muito tempo para a recuperação de direitos e pela busca da igualdade racial. Eu acredito que, primeiramente, nós devemos, na verdade, combater o racismo estrutural, porque é racismo cultural, estrutural e educacional do país. Nós não temos acesso às informações. A população negra sofre porque não tem acesso à educação,
A população negra sofre porque não tem acesso à cultura. A população negra sofre porque não tem acesso à saúde. O racismo e a injúria racial e o genocídio da população negra só é combatido através da educação. A partir do momento que nós damos acesso a toda a sociedade à educação, acesso ao povo preto, ao direito de estudar, ao direito de trabalhar, nós vamos conseguir sim combater o racismo estrutural no Brasil. E aí nós iremos diminuir o índice de genocídio da população negra no país. E de maneira prática, a socióloga Lidiane Manual explica como o racismo aparece em nossa sociedade. A violência é um processo estrutural, né? Então, se a gente já começa esse diálogo reconhecendo que há um processo histórico, né, de formação da sociedade brasileira, que, né, enfim, foi formada através ou por meio aí de um racismo estrutural, ou seja, a desqualificação de população escravizada, né? Evidentemente, essas pessoas elas vão estar mais vulneráveis a sofrer diferentes tipos de violência, né? Então, acho que a gente pode começar encarando a violência como um processo socioeconômico também, né? Então, se hoje eu analiso as estatísticas, eu vou perceber que aquela violência final que ocasiona ali a morte são violências disparadas contra corpos negros periféricos. Aí eu preciso avaliar por que esses corpos estavam naquele espaço. E aí eu venho com um processo socioeconômico para fazer essa discussão. Como forma de combater o racismo, promover a cultura afro e fornecer maior garantia de direitos, São José dos Campos possui o Centro de Referência da População Negra, iniciativa que surgiu por meio da lei de autoria do vereador Fabião Zagueiro. E os especialistas reforçam que o caminho para a transformação social deve acontecer por meio de políticas públicas e educação. Eu preciso do registro. Então, eu acho que a gente tem uma luta mesmo por dados, registro e a explicitação desses dados, a apresentação pública desses dados. Então, eu acho que a imprensa, as redes sociais, enfim, as novas mídias já fazem esse trabalho de explicitação da questão e agora eu preciso que essa questão comece a ser trabalhada no nível da política pública, porque somente por meio, né, da política pública que eu consigo fazer educação, né? Uma educação antirracista desde o princípio, né? Porque eu acho que a grande preocupação é essa geração que está vindo, né? Então, é essa geração que vai garantir que a gente tenha um futuro aí menos racista ou que essa questão seja solucionada, na verdade, né? Hoje é normal você ver pessoas nas redes sociais aparecendo com o símbolo da suástica, né, fazendo alusão ao nazismo, né? Hoje legitimou matar negro no Brasil, legitimou matar mulher no Brasil, né? Então isso a gente precisa urgentemente pensar no futuro do país, porque senão nós estamos indo para um precipício que todo mundo vai cair nele e não vai ter mais volta. E o único caminho é a educação para sair dele. E no próximo bloco a gente vai tratar de 2 assuntos importantes. O primeiro é uma reportagem sobre violência obstétrica, que são abusos sofridos por mulheres quando procuram serviços de saúde na hora do parto. E o outro é sobre o Agosto Dourado, uma campanha mundial de incentivo ao aleitamento materno. Até já! Voltamos com Semana Legislativa. Um estudo divulgado pela Fundação Oswaldo Cruz revela que 45% das mulheres atendidas na rede pública de saúde já sofreram violência obstétrica, ou seja, passaram por algum tipo de abuso no momento do parto. O que muitas pessoas não sabem é que é direito da vítima solicitar o prontuário médico para oficializar a denúncia no Conselho Regional de Medicina. Acompanhe a reportagem. A Bárbara é mãe da Maria Eduarda, de 8 meses. Mãe de primeira viagem, se informou bastante durante a gravidez e sabia o que queria e podia ser feito durante o parto. Mas na hora não foi como ela planejou. Uma hora que eu tinha internado e ele queria estourar minha bolsa.
E eu falei que eu queria esperar um pouquinho mais, né? Que eu não tava à vontade de fazer aquele procedimento. Eu achava que dava para esperar mais um pouquinho. Mas quando a gente estoura a bolsa, acelera, né? As dilatações, enfim. Acelera o procedimento da criança nascer. Então, a enfermeira veio, falou que ela tinha que me examinar de qualquer jeito, porque se estivesse nascendo, eu tinha que chamar o pediatra. E eu estudei durante a gestação e eu sabia que aquilo não fazia muito sentido. E aí foi quando eu quis me posicionar. Eu falei, não tô gostando, né? Você já estourou minha bolsa, pode tirar a mão de mim agora, né? E ele continuou. E aí ele falava assim pra mim, olha, quando eu falar pra você fazer força, você vai fazer força. E eu falei, não, eu não aceito isso, eu não quero puxo dirigido. E quando eu usei esse termo, ele entendeu que eu tava entendendo o que estava acontecendo com o meu corpo, né? E aí eu falei assim, eu não quero puxo dirigido, eu quero que você tire a mão de mim e eu vou descer da maca. A minha filha não vai nascer nessas circunstâncias, eu sei a hora que eu vou fazer força, né? O meu corpo vai saber a hora que eu tenho que fazer força. E aí eu desci, e aí logo foi a troca de turno, né? E aí ele ficou um clima muito ruim dentro do centro médico. E aí ele veio, se despediu, ele falou, então tá bom, então bom parto pra você, eu tô indo embora. Casos como o da Bárbara, infelizmente, não são minoria. Uma pesquisa divulgada neste ano pela Fundação Oswaldo Cruz revelou que ao menos 45% das mulheres já foram vítimas de violência obstétrica no SUS. Essa mesma pesquisa apontou que na rede particular o índice é de 30%. A violência obstétrica, ela é qualquer agressão física ou verbal, emocional, praticada contra a gestante no todo o período de ciclo gravídico puerperal, parto, gravidez, parto e puerpério. Então, às vezes, uma palavra que você fala para aquela mulher, e às vezes ela até nem percebe que é uma violência obstétrica, né? Mas pode ser considerado uma violência obstétrica, sim. Tá? Os tipos mais comuns de violência obstétrica são a episiotomia, corte na região do períneo feito com o objetivo de ampliar o canal do parto. O uso da ocitocina sintética, alternativa para quando não há evolução na dilatação. A manobra de Christeller, ato de pressionar a parte superior do útero para acelerar a saída do bebê, impedir que a mulher grite ou se expresse e impedir a livre posição e a movimentação durante o parto. A ginecologista e obstetra Cádia Frois afirma que é primordial que, primeiramente, as mulheres saibam identificar uma violência e denunciem. É muito importante que a mulher saiba identificar se sofreu violência obstétrica. Muitas mulheres não conseguem nem identificar, acham que é normal. Por exemplo, ela está em um trabalho de parto e aquele médico do plantão ou enfermeira obstetriz, ela está fazendo exame de toque de hora em hora, às vezes trocou o plantão, acabou de ser feito o exame de toque vaginal, o outro médico pegou o plantão, agora ele quer fazer novamente o toque. Então ela tem que entender que aquilo ali realmente não é um procedimento baseado em evidência. E ela tem que entender que ela tem o direito de até recusar, e se não for consentido, né, essa recusa, até denunciar também. É direito da vítima solicitar o prontuário médico para oficializar a denúncia. E entramos em contato com o Conselho Regional de Medicina. Informou que quando uma denúncia chega ao Conselho, é instaurada uma sindicância para avaliar se existem indícios de infração ética. Após a apuração, é determinada uma data para julgamento, feito por pares médicos de conselheiros eleitos, e que as denúncias podem ser feitas pessoalmente, na sede do Conselho, ou nas delegacias regionais e até mesmo pelo correio. O Conselho ainda reforça que não são aceitas denúncias anônimas e todas as investigações tramitam sob sigilo determinado por lei. A Câmara, como órgão público, pode e deve auxiliar na conscientização aos casos da violência, é o que defende a vereadora Amélia Naomi. Acho que a Câmara, além dos projetos, é trabalhar no processo educacional. Acho que o nosso papel, através da imprensa, da TV, é muito importante, é educativo, fortalece as mulheres. E lembra da Bárbara, que conhecemos lá no início da reportagem? Ela deixou um recado às mulheres que já passaram ou venham a passar pelo mesmo caso e afirmou que a informação é o melhor caminho.
O que eu digo para muitas amigas, mulheres, é que se você tem algum dinheiro para investir, invista em cursos, em uma doula para estar junto com você, para te acompanhar no momento do parto, mas antes de tudo, saiba o que vai acontecer com o seu corpo no momento no momento que o bebezinho estiver de fato para nascer. Então, sim, informação ela salva muito, porque eu vejo que se eu não tivesse a informação no momento, eu teria sofrido muito mais violência. E já que falamos de parto, vamos mudar só o foco desse assunto. Você já ouviu falar que a amamentação é um ato de amor? E que existe um mês com uma cor especial só para enfatizar o valor desse ato? Estamos falando do Agosto Dourado, que tem como objetivo falar sobre a importância e os benefícios do aleitamento materno. A Ana é mãe do Miguel Luca, de 2 meses, e amamenta o filho em livre demanda, ou seja, sempre que o bebê tiver fome e até ele se sentir satisfeito. De acordo com o Ministério da Saúde, a técnica traz benefícios à criança e também é um incentivo ao aleitamento materno. Desde o comecinho foi uma vontade de amamentar mesmo, sempre do começo mesmo. E continuarei até, se possível, 2 anos ou até onde eu conseguir. É uma escolha. Esta ginecologista e obstetra explica as consequências da falta de leite materno à criança. Segundo ela, o desmame precoce pode, inclusive, aumentar os riscos de morte do bebê. Os bebês que não amamentam, principalmente os bebês menores que são privados da amamentação no começo da vida, eles são mais propensos a infecções, a alergias e até a taxa de mortalidade maior nesses bebês. Quanto mais cedo a criança é desmamada, maior o risco dessas complicações. A amamentação é extremamente importante para o desenvolvimento infantil e é o tema da campanha Agosto Dourado, criada em 1992 pela Organização Mundial da Saúde. O órgão, inclusive, recomenda a amamentação exclusiva até os 6 meses de vida e de forma complementar até os 2 anos ou mais. O aleitamento materno é também a forma mais econômica e eficaz de proteção às doenças, inclusive infecções e alergias. O Agosto Dourado é uma campanha muito importante para estimular o aleitamento materno, porque ainda existe muita desinformação, circulam informações erradas sobre aleitamento, muitas mães não têm informação sobre o que fazer para melhorar o aleitamento, como driblar os desafios que a amamentação envolve. A amamentação não é uma coisa instintiva, é necessário que ela estude, se prepare, porque as dificuldades elas acontecem, as fissuras, a dificuldade na pega do bebê. Então ela precisa de uma orientação, informação na internet, na televisão, ou mesmo durante o pré-natal. É muito importante que ela busque essas informações para melhorar, para diminuir o abandono do aleitamento. E São José dos Campos está acima da média nacional no quesito amamentação exclusiva pelo leite materno, 61%, frente a 46% do país, de acordo com o Ministério da Saúde. A mãe que não consegue amamentar, a gente tem hoje as fórmulas, tem várias fórmulas no mercado, e é importante que ela tenha uma orientação do pediatra na prescrição da fórmula mais adequada para o seu bebê. No SUS, já são fornecidas algumas fórmulas também para aquelas mães que não têm condição de comprar, porque o custo da fórmula é alto de modo geral. Então, tendo um acompanhamento do pediatra, ela pode escolher a fórmula mais adequada e, dependendo da fórmula, ela pode conseguir no SUS gratuitamente. O Banco de Leite de São José dos Campos auxilia nesse processo. Durante o mês de agosto, serão disponibilizados nas unidades básicas de saúde materiais educativos para orientações às gestantes e lactantes. O vereador Zé Luiz, membro da Comissão de Saúde da Câmara, defende que a informação é a principal ferramenta para incentivar o leite materno. Para isso, é preciso que os vereadores conversem com seus grupos de atuação. É uma força muito grande o vereador saber direitinho como está essa campanha, o que pode ser feito e levar essa informação para suas bases, primeiro de tudo. Segundo, que nós temos, a Câmara sempre tem um canal aberto, tem a TV Câmara, tem seus meios de comunicação, pode também fazer essa boa comunicação que é importante. As pessoas estão sedentas de boa informação.
Então, acho que o legislativo, nesse papel, ele tem um trabalho muito forte de comunicação e de levar essa boa informação ao munícipe. E a Ana deixa um recado para as mamães que estão vivenciando esse período. Espero que muitas mães consigam amamentar. Aquelas que não consigam, procurem ajuda para não deixar, de dar o leite materno para o seu bebê. E desejo também que todas as mulheres, todas as mães tenham aquilo que eu tive, que foi apoio para amamentar, tanto de amigos quanto de parentes, para não desistir, que é um ato muito lindo, tanto para a mãe quanto para o filho. E como vimos na reportagem, a amamentação é a forma de proteção mais eficaz contra a mortalidade infantil, além de aumentar o laço afetivo entre mãe e filho. E nesse clima agradável, encerramos mais uma Semana Legislativa. A gente se encontra novamente na próxima semana. Até lá!